Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos à nossa jornada pelo roteiro 12 do estudo aprofundado da doutrina espírita. Hoje iniciamos a primeira parte de um estudo fascinante sobre aquele que o plano espiritual definiu como um instrumento de escola, Paulo de Tarso. Vocês já pararam para pensar como a determinação, quando mal direcionada, pode nos cegar, mas quando iluminada pelo Cristo, pode transformar o mundo? Nesta primeira parte da nossa aula, viajamos até a cidade cosmopolita de Tarso para conhecer Saulo, um homem de inteligência notável, cidadão romano e fariseu rigoroso, formado aos pés do sábio Gamaliel. Veremos como esse jovem brilhante, movido por uma consciência mal informada, tornou-se o mais temido perseguidor dos primeiros cristãos, sendo inclusive uma figura central do martírio de Estevão. Mas, acima de tudo, vamos analisar o momento que mudou a história da humanidade, aquele encontro inesquecível na estrada de Damasco. O que aconteceu quando a luz do Cristo envolveu Saulo? Porque Jesus escolheu justamente o seu maior perseguidor para ser o vaso escolhido que levaria sua mensagem aos pagãos. Vamos entender que a conversão de Paulo não foi apenas um evento bíblico, mas o maior exemplo de que nunca é tarde para assumir nossos compromissos espirituais e transformar sombra em luz. Roteiro 12, Conversão e Missão de Paulo de Tarso, Federação Espírita Brasileira, Estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 1, Cristianismo e Espiritismo, módulo 2, o cristianismo. O objetivo dessa aula é elaborar a breve biografia de Paulo, o apóstolo dos gentios, identificar características da conversão e da missão de Paulo de Tarso. Nasceu em Tarso, capital da Cilícia, recebendo o nome hebraico de Saulo. Tarso, famosa por seus filósofos e suas escolas. Ali se estabeleceram judeus da diáspora. Aprendeu o ofício de tecelão, lã caprina, cilício. Ele recebeu o nome hebraico de Saulo, mas como possuía cidadania romana por direito de nascimento, também atendia pelo nome latino de Paulo. De acordo com a visão espírita, seu nascimento em Tarso foi predeterminado pelo plano espiritual, por ser uma cidade heterogênea e de forte influência grega. Paulo adquiriu versatilidade cultural necessária para sua futura missão de universalizar o cristianismo. Tarso era um centro de excelência cultural, famosa por suas escolas e filósofos. A cidade abrigava uma importante colônia de judeus da diáspora, o que permitiu a Saulo crescer, mantendo suas raízes judaicas, enquanto absorvia a cultura helênica e o direito romano. Seguindo o costume judeu de que todo rabino deveria ter um ofício manual para não depender financeiramente de ninguém, Saulo aprendeu a arte da tecelagem. Ele trabalhava especificamente com cilício, lã caprina, um tecido rústico feito de pelos de cabra, muito utilizado na época para fabricar tendas e mantos resistentes.
Mais tarde, sua formação foi completada em Jerusalém, sob a tutela do respeitado Rabino Gamaliel, onde se tornou um fariseu de inteligência notável e profundo conhecedor da lei. O fato de ser tecelão de tendas foi que permitiu a Paulo sustentar suas viagens missionárias anos depois, demonstrando o valor do trabalho e da independência financeira no serviço ao Cristo. Localização de Tarso, distrito da Ásia Menor, próximo à Síria, pertencendo à província de Acaia. Situada em um ponto nevrálgico do mundo antigo, Tarso ficava no distrito da Ásia Menor, muito próxima à fronteira com a Síria. Imagine um lugar onde o comércio, a cultura e a política se fundiam, e Tarso era sua joia principal, sua capital. O fato de Paulo nascer ali não foi coincidência. Tarso estava perto das portas da Cilícia, uma passagem montanhosa crucial que ligava o Ocidente ao Oriente. Isso deu a Saulo, desde cedo, uma visão de mundo ampliada. Ele não era um homem de uma aldeia isolada, mas um cidadão do mundo, preparado para percorrer longas distâncias, levando a mensagem do Cristo. Embora fosse judeu, fervoroso, Saulo cresceu respirando o ar de uma metrópole que valorizava a filosofia grega e o direito romano. Essa dupla cidadania espiritual e civil seria a ferramenta perfeita usada pelo alto para que ele pudesse pregar tanto nas sinagogas quanto nas praças públicas e tribunais romanos. Dando continuidade aos dados biográficos, orientação religiosa em Jerusalém, preceptor rabino Gamaliel. Membro do Sinédrio em Jerusalém, posição de prestígio, notável inteligência e considerável cultura. Falava fluentemente o grego, o latim e o hebraico, excelente argumentador. Intransigente em pontos da doutrina, mas flexível na apresentação de suas ideias. Adapta-se ao nível de seus ouvintes. Então, dando continuidade, Saulo não era apenas um homem instruído. Ele foi lapidado em Jerusalém pelo maior preceptor de sua época, o Rabino Gamaliel. Gamaliel era conhecido por sua sabedoria e, curiosamente, por uma postura mais tolerante. Sob sua tutela, Saulo tornou-se um mestre na lei, desenvolvendo uma disciplina mental rigorosa que mais tarde seria usada para estruturar a teologia cristã. Sua dedicação o levou a uma posição de destaque. Tornou-se membro do Sinédrio. Isso significa que Saulo gozava de imenso prestígio político e religioso. Ele tinha o poder de decisão e o aval das autoridades para perseguir o que ele considerava uma seita perigosa. É importante notarmos o tamanho do seu sacrifício futuro. Ele abriu mão de todo esse status humano por amor ao Cristo. Sua cultura era considerável. Saulo falava fluentemente o grego, a língua da filosofia e do comércio, o latim, a língua do direito e da administração romana, e o hebraico, aramaico, a língua da sua fé e do seu povo. Essa tríade linguística o tornava um argumentador imbatível, capaz de transitar desde as praças de Atenas
até os palácios de Roma. Podemos perceber uma característica fascinante de sua personalidade. Ele era intransigente aos princípios, não negociava a verdade, mas extremamente flexível na forma. Como ele mesmo diria mais tarde, ele se fazia tudo para todos, para ganhar alguns para o Cristo. Ele sabia adaptar a sua linguagem, falava como doutor aos doutores e como simples aos humildes. Essa adaptabilidade, unida à sua inteligência notável, foi o que permitiu que o Evangelho atravessasse as fronteiras de Israel. A doutrina espírita nos ensina que as grandes faculdades da alma são neutras. O que os define é a direção que damos a elas. Saulo deu a direção da lei, Paulo deu a direção do amor. Planejamento do plano espiritual. Nascimento em Tarso, cidade cosmopolita, tempo e local predeterminado, população heterogênea, de marcada influência grega, tradição grega e cidadão romano, patrimônio cultural e político difícil de ser reunido em uma só pessoa, apóstolo dos gentios, povos pagãos. Muitas vezes olhamos para a história de Paulo e vemos apenas um homem de sorte ou de grande talento, mas sob a lente do Espiritismo percebemos um meticuloso planejamento do plano espiritual. O nascimento em Tarso, naquele exato tempo e local, foi predeterminado. O alto precisava de alguém que não fosse um estrangeiro no mundo gentil, mas alguém que fizesse parte dele. Notem a raridade desse perfil. Saulo reunia em si a tradição religiosa judaica, o pensamento filosófico grego e a cidadania romana. Era um patrimônio cultural e político quase impossível de ser reunido a uma só pessoa naquela época. Ele era o único capaz de entrar em uma sinagoga para debater as escrituras, ir ao Areópago, falar de filosofia com os gregos e, se necessário, evocar seus direitos perante o imperador em Roma. Esse preparo todo tinha um alvo claro, os gentios, enquanto os outros apóstolos ainda focavam muito na pregação para o povo de Israel. Saulo foi forjado para atravessar fronteiras. Ele foi o vaso escolhido para levar a mensagem de Jesus aos povos pagãos, garantindo que o cristianismo não ficasse restrito a uma região, mas se tornasse a luz universal que conhecemos hoje. O plano espiritual não escolhe os capacitados, mas os capacita e prepara aqueles que aceitam o chamado. Saulo foi preparado intelectualmente por décadas, mas precisou de apenas um segundo de luz na estrada de Damasco para que todo esse conhecimento se transformasse em serviço de amor. A perseguição aos cristãos, morte de Estevão transforma sua vida. Abigail, afastada de Saulo, converte-se ao cristianismo por intermédio de Ananias. Saulo transfere sua mágoa e revolta para Jesus e seus seguidores. Defesa de Moisés. Elabora plano
de perseguição aos cristãos, objetivando a prisão de Ananias. Sinédrio lhe concede cartas de habilitação para agir livremente. Com a morte de Estevão, a vida de Saulo sofre uma transformação radical, mas inicialmente pelo caminho da dor. Ele presencia e consente com o martírio de Estevão. Vê a serenidade e o perdão nos olhos daquele que morria apedrejado, abalou as estruturas de Saulo. No entanto, em vez de se render ao amor, sua alma orgulhosa reagiu com uma agressividade ainda maior, tentando calar a própria consciência através da perseguição. Um ponto que o Espiritismo nos esclarece é o drama pessoal de Saulo. Sua noiva Abigail, que era irmã de Estevão, afasta-se dele e, tocada pela mensagem do Cristo através de Ananias, converte-se ao cristianismo. Para Saulo, isso foi o golpe final. Ele sentiu que o caminho havia lhe roubado tudo, o prestígio da lei e o amor da sua vida. Saulo não conseguiu lidar com sua revolta interior e transferiu toda a sua mágoa para Jesus e seus seguidores. Ele passou a acreditar piamente que estava defendendo Moisés e a lei de Deus contra uma seita herética. O que ele chamava de zelo religioso era, na verdade, uma fuga de si mesmo e da dor que o dilacerava. Movido por esse sentimento, ele elabora um plano audacioso: viajar até Damasco para prender Ananias, a quem ele via como responsável pela perversão de Abigail. Ele não queria apenas dispersar os cristãos, ele queria golpear o coração do movimento naquela região. O Sinédrio, vendo nele o instrumento perfeito, concede-lhe as cartas de habilitação. Agora Saulo tem autoridade oficial, escolta e poder de vida e morte. Ele parte para Damasco como o temido leão de Judá, sem saber que aquela viagem, planejada para o extermínio, seria o berço de sua própria ressurreição espiritual. Conversão de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões. Senhor, que quereis que eu faça? Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Imagine a cena. Saulo, o orgulhoso doutor da lei, está às portas de Damasco. O sol do meio-dia é intenso, mas de repente uma luz muito mais forte que o sol o envolve. Ele cai por terra. Não é apenas uma queda física, é a queda do homem velho. Nesse estado de cegueira física, mas de despertar espiritual, ele ouve a voz que ecoará por toda a eternidade em seu ser. Saulo, Saulo, por que me persegues? Notem que Jesus não o condena, mas faz uma pergunta que atinge o âmago da consciência. Saulo reconhece uma autoridade superior e pergunta: quem sois vós, Senhor? E a resposta é direta: eu sou Jesus. Nesse instante, Saulo compreende que aquele a quem ele perseguia, meus humildes seguidores, era, na verdade, o Messias prometido e esperado.
Jesus acrescenta: não calcitres contra os aguilhões. Aguilhão era uma vara pontiaguda usada para conduzir bois. Se o animal desse coices contra o aguilhão, ele apenas se feria, mais ainda. Jesus estava dizendo: Saulo, não lute contra a sua própria consciência e contra o chamado do amor, pois você só encontrará sofrimento. A resposta de Saulo é o maior exemplo de conversão que conhecemos. Ele não argumenta, não se justifica, ele simplesmente se entrega. Senhor, que quereis que eu faça? Como nos diz Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, ali mesmo, no santuário do seu espírito, Saulo fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Ele entrou em Damasco cego para o mundo, mas com a visão do reino de Deus finalmente aberta em seu coração. Dando continuidade à conversão de Paulo, em Atos capítulo 9, Jesus envia Ananias a curar Paulo de sua cegueira, dizendo-lhe ser aquele homem um vaso escolhido, ou seja, Paulo, conforme programação do plano espiritual, tinha como missão a tarefa de divulgar a palavra de Jesus. Andara esquecido e temporariamente hostil a ela. Antes, a figura majestosa de Jesus prontamente se decide a reassumir seus compromissos espirituais. Após o encontro na estrada, Saulo é levado para Damasco, cego e em profunda oração. É então que Jesus aparece a Ananias e pede a ele que vá ao encontro do perseguidor. Ananias hesita, temeroso pela fama de Saulo, mas Jesus profere uma das frases mais emblemáticas das Escrituras: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Aqui, o Cristo revela que Saulo não era um convertido de última hora, mas alguém que já possuía uma missão programada no plano espiritual, muito antes de nascer. Como nos lembra Hermínio Miranda, Saulo não era um inimigo nato, mas alguém que, mergulhado na matéria e nas paixões do seu tempo, andara esquecido de seus compromissos e temporariamente hostil à mensagem que ele mesmo viera propagar. Isso nos serve de alerta. Quantas vezes nós também, esquecidos de nossas promessas, antes de reencarnar, agimos contra o bem? O diferencial de Saulo foi a rapidez de sua resposta. Ante a figura majestosa e o magnetismo do Cristo, ele não buscou desculpas. Ele não disse, amanhã eu mudo. Ele prontamente decidiu reassumir seus compromissos espirituais. O homem velho morreu na poeira da estrada para que o homem novo, o apóstolo dos gentios, pudesse nascer. Visão de Ananias: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escola para levar meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. O imperioso fariseu muda radicalmente a posição na vida. De perseguidor passa a ser o protetor de todos os cristãos. Jesus não aparece apenas para Saulo. Ele prepara o terreno através de Ananias, um discípulo em Damasco. Ao receber a ordem de ir curar Saulo, Ananias hesita. Afinal, ele conhecia
a fama do perseguidor. É nesse momento que o Cristo revela a verdadeira estrutura espiritual daquele homem, chamando-o de instrumento de escola ou vaso escolhido. Jesus diz algo profundo a Ananias: eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Para a doutrina espírita, esse sofrer não é um castigo, mas o processo de resgate e purificação. Saulo, que havia causado tanto sofrimento, agora utilizaria sua mesma força e coragem para suportar as pedradas, os naufrágios e as prisões, provando que seu amor ao Cristo era maior que qualquer dor física. O impacto dessa conversão é tão profundo que o imperioso fariseu muda radicalmente sua posição na vida. O homem que viajava para prender, agora fica para libertar as consciências. Saulo não apenas deixa de perseguir, ele se torna o escudo e o protetor de todos os cristãos. Ele compreende que o caminho não era uma ameaça à lei de Moisés, mas o seu cumprimento pleno pelo amor. Missão de Paulo, apóstolo dos gentios, é o primeiro grande missionário cristão, poderoso elemento de universalização da nova doutrina. Judeu de origem e formação, entendeu que o pensamento do Cristo não podia ficar contido nos limites da raça judaica, e sim, essa mensagem deveria ser imparcialmente distribuída a todos, sob esperar seu momento. Meditou 3 anos no deserto e mais 3 viveu na obscuridade. Paulo é reconhecido como o apóstolo dos gentios. Se Pedro foi a rocha sobre a qual a igreja se estabeleceu em Jerusalém, Paulo foi o vento que espalhou as sementes do evangelho por todo o Império Romano. Ele é o primeiro grande missionário cristão, o elemento poderoso que impediu que o cristianismo fosse apenas uma reforma dentro do judaísmo, tornando-o uma doutrina universal para toda a humanidade. Sendo judeu de origem e formação rigorosa, Paulo teve clareza espiritual de entender que o pensamento do Cristo era grande demais para ficar contido nos limites de uma só raça ou cultura. Ele compreendeu que a mensagem de Jesus era uma herança da humanidade, um banquete que deveria ser parcialmente distribuído a todos, independentemente de origem, língua ou tradição. Foi Paulo quem derrubou os muros entre escolhidos e pagãos. Muitos acreditam que após o encontro na estrada de Damasco, Paulo saiu pregando imediatamente, mas ele soube esperar seu momento. Como nos detalha a obra Paulo e Estevão, ele retirou-se para o deserto da Arábia, onde passou 3 anos em profunda meditação e trabalho. Depois viveu mais 3 anos na obscuridade em sua cidade natal, Tarso. Foram anos de revisão de conteúdo, onde ele confrontou todo o seu vasto conhecimento da lei com a nova luz do amor. Esse tempo de silêncio foi a forja que preparou o apóstolo para enfrentar os desafios monumentais que viriam a seguir. Paulo nos ensina que a empolgação da fé não substitui a necessidade do preparo. Ele precisou de 6 anos de reflexão e trabalho silencioso antes de se tornar
o gigante das epístolas. Isso nos mostra que na doutrina espírita o estudo e a reforma íntima devem caminhar juntos com o entusiasmo do serviço. Dando continuidade à missão de Paulo, o ano de 36 depois de Cristo é o marco da transformação. Após a queda na estrada de Damasco, Saulo não é deixado sozinho. Jesus convoca Ananias, que, com sua coragem e fé, cura a cegueira de Saulo e o introduz à comunidade cristã. Ananias representa o acolhimento fraterno que todos precisamos nos momentos de transição espiritual. Entre o ano 36 e o ano 39, Paulo vive seu período de deserto e reflexão em Tarso e na Arábia. Em 39 ele retorna a Jerusalém. É um momento tenso, pois os cristãos ainda o temiam. É aqui que surge a figura providencial de Barnabé, o filho da consolação. Barnabé é quem estende a mão a Paulo, atesta sua sinceridade perante os apóstolos e o introduz no colégio apostólico, quebrando as barreiras do preconceito. Ao longo de sua missão, Paulo contou com auxiliares dedicados que o Espiritismo destaca como almas afins. Ezequias representa a fidelidade e o suporte nos momentos de maior provação. Prisca ou Priscila e Áquila, um casal de tecelões como Paulo, que não apenas dividiram com ele o ofício manual, mas transformaram seus lares em igrejas domésticas. Eles simbolizam a base familiar e o apoio logístico e emocional que permitiram a exposição do cristianismo. No ano 39, Paulo já compreende que sua missão não é apenas intelectual, mas baseada na tríade que ele imortalizaria na primeira epístola aos Coríntios: fé, esperança e caridade. A fé para enfrentar os naufrágios e prisões, a esperança para não desanimar diante da indiferença dos homens, e a caridade como o caminho sobre o modo excelente, sem o qual todo o conhecimento e toda a eloquência de Paulo seria como metal que soa. Paulo foi um gigante, mas não caminhou sozinho. De Ananias a Barnabé, de Áquila a Priscila, o plano espiritual cercou o vaso escolhido de corações generosos. Isso nos ensina que nenhuma missão no bem se faz isoladamente. Precisamos uns dos outros para que a mensagem do Cristo se universalize. E finalizando, os slides sobre Paulo, ainda damos continuidade aqui à missão de Paulo, que proclamou as verdades do Cristo aos grandes e aos pequenos, ainda que precisasse percorrer entre os extremos da humildade e da renúncia. A fé o sustentou em todas as dificuldades. Todavia, compreendeu que somente o amor faz o homem elevar-se. Fiz-me de tudo perante todos, para salvar alguns a todo custo. E tudo isso faço pelo Evangelho, para ser partícipe dele. Paulo não escolhia púlpitos. Ele proclamou as verdades do Cristo com a mesma intensidade, tanto nos palácios, diante dos reis, governadores, quanto nas praças, prisões, diante dos mais humildes. Sua jornada foi um constante caminhar
entre os extremos da renúncia pessoal e da humildade profunda, provando que o Evangelho não conhece classes sociais, mas apenas corações necessitados de luz. O que o manteve de pé? A fé foi ela que sustentou nos naufrágios, nas perseguições e nas pedradas. Todavia, Paulo, o grande intelectual, compreendeu a lição mais difícil para um doutor, que o conhecimento sozinho envaidece, mas somente o amor faz o homem elevar-se e se transformar verdadeiramente. Ele descobriu que a caridade era a chave mestra de toda sua teologia, sua máxima: firme de tudo, perante todos, para salvar alguns a todo custo. Revela a face de um missionário estratégico e empático. Ele falava a língua do seu interlocutor. Era grego com os gregos, judeu com os judeus, tecelão com os trabalhadores. Tudo isso ele fazia pelo Evangelho, não por vaidade, mas para ser o partícipe legítimo da promessa de Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao final da nossa primeira parte sobre o roteiro 12. Hoje viajamos de Tarso a Jerusalém, de Jerusalém à estrada de Damasco e finalmente ao deserto da reflexão. Vemos o nascimento do vaso escolhido e a transformação de um perseguidor no maior divulgador da história. Aprendemos com Paulo que não importa o tamanho da nossa sombra ontem, o que importa é a nossa prontidão em perguntar: Senhor, o que quereis que eu faça a partir de hoje? Na parte 2 desta aula, vamos mergulhar no desempenho prático dessa tarefa, as grandes viagens, as cartas que fundamentaram o cristianismo e o sacrifício final que coroou essa trajetória de amor. Espero por você na próxima aula. Muita paz a todos.